Ruínas de um passado rico edificado sobre o bagaço da cana-de-açúcar. O Vale Fértil, às margens do rio Ceará-Mirim, abrigou por décadas a nobreza de uma cidade que cresceu durante o Império Brasileiro. As construções que insistem em lutar contra os efeitos do tempo guardam muitas histórias, algumas boas e outras manchadas de sangue. Os primeiros registros sobre o povoado de Ceará-Mirim são do século XVIII. Mas o vilarejo só se emancipou de Extremóis e ganhou realmente status de cidade em 30 de julho de 1858, ou seja, já no século XIX. Atualmente, além dos casarões, engenhos e usinas que fazem parte do cenário rural do lugar, a cidade preserva também alguns casarões no seu centro histórico, como é o caso desse daqui, onde há quase 50 anos funciona a sede da prefeitura. Por aqui a história do barão, da baronesa, dos senhores de engenho e da riqueza promovida pela cana-de-açúcar segue sendo contada, mas um aspecto significativo daquele período é pouco debatido: a escravidão. Ceará-Mirim, dentro do contexto, né, da colonização do Brasil, desenvolveu, não é, o trabalho escravo a partir do momento em que, dentro do período do século XIX, não é, introduziu, não é, a produção açucareira, quando se tem a instalação dos primeiros engenhos, não é, que no decorrer do tempo chegaram a ser mais de 50. Então, a partir daí é que o trabalho escravo ganhou, não é, expressividade no contexto do Vale do Ceará-Mirim. Foram 3 séculos de escravidão no Brasil. Os negros eram explorados como mão de obra principalmente nos engenhos de cana-de-açúcar. Em Ceará-Mirim, o primeiro deste tipo foi o Carnaubal, construído na primeira parte do século XIX. E apesar da escassez de registros documentais, pesquisadores acreditam que foi a partir daí que a escravidão ganhou força no lugar. 45, 46 anos, vamos dizer assim, de engenhos produzindo aqui no período da escravidão, né? Porque o mais antigo engenho que nós temos é o Carnaubal. E ele começa, né, ele, pela história, é o mais antigo, ele começa a produzir praticamente a partir de 1843. Então, de 1843 para 1888, não é nem 50 anos, né? Não dá nem 50 anos. O Vale do Ceará-Mirim teve em torno de 3.000 escravos, né, como registro. E isso, né, para o nosso contexto, é um número significativo, né? Levantamentos apontam que os angolanos eram maioria. Claro que tinham outras origens, né? Porém, em peso, a maioria dos escravos era de origem angolana. E para chegar aqui ao Nordeste, não é, chegavam através do Maranhão, e que no caso aqui do Rio Grande do Norte, eram, não é, desembarcados nos portos de Areia Branca, Macau, não é, e Mossoró. A igreja de Nossa Senhora da Conceição é a mais imponente obra de Ceará-Mirim e um dos principais símbolos da cidade. A construção do templo durou 42 anos e, em parte deles, contou com o uso de mão de obra escrava, segundo o professor de História Gerinaldo Moura. Eles pertenciam aos senhores de engenho, que os mandavam para trabalharem um dia, dar um dia de trabalho, ao invés de ele trabalhar no engenho São Francisco, por exemplo, vinha trabalhar aqui para ajudar a levantar as paredes, carregar pedras, né, para levantar o templo, né? E aqueles que tinham mais condições, dos engenhos maiores, aí mandavam passar 2 dias, 3, que não fosse assim, vamos dizer, fazer muita falta lá na sua propriedade, né? E além de muito trabalho dentro e fora dos engenhos, os castigos também eram uma realidade na vida dos escravos em Ceará-Mirim. Dentre os proprietários de escravos conhecidos por suas maldades está a senhora Joaquina. Os castigos aplicados por ela aos cativos eram tão severos que uma lenda local conta que após a morte ela teria se transformado em uma serpente, como uma punição pelas suas maldades. Essa relação de maus tratos que ela tinha com os seus escravizados vai ser algo tão forte que ela vai ser transformada, né? Essa história dela vai ser transformada em lenda, né? E que quando ela morreu, dizem em algumas passagens da lenda, que enquanto o sepultamento, o féretro, né, saía do engenho Timbó
para Ceará-Mirim, carro de boi, né, o povo acompanhando, os urubus estavam voando, sobrevoando, né, próximo, até que ela chegou e foi sepultada aqui no cemitério de Ceará-Mirim. E a lenda continua, né, afirmando que ela, pelas maldades que havia praticado, tinha se transformado em serpente. Uma das coisas que relatavam, que ela colocava, chamava o escravinho lá e colocava a orelha dele na parede, mandava pregar e saía para outro compartimento da casa grande e lá e chamava por ele, né? Vem cá, fulano, e o cara ia e o pedaço da orelha ficava lá na parede, né? Durante a escravidão, negros que não se conformavam com o tratamento recebido nos engenhos fugiam e formavam grupos de resistência, os chamados quilombos. Há relatos de quilombos espalhados por todo o país e aqui em Ceará-Mirim não foi diferente. Nós estamos na comunidade de Coqueiros, que fica a cerca de 18 quilômetros do centro da cidade e é uma comunidade remanescente de quilombo. Hoje, por aqui, os moradores trabalham no desenvolvimento da própria identidade como quilombolas. A nossa comunidade ela foi, no processo todo, foi no processo de negros fugidos, né? Então a data, nós temos alguns relatos que data antes de 1835, os primeiros moradores habitando esse território coqueiro. A comunidade ela surge na parte lá de baixo, que é bem no pezinho do Vale do Ceará-Mirim. Nós estamos a 100 metros do Vale do Ceará-Mirim. Então, estrategicamente, foi escolhido esse local, certo? Porque era um local que tinha água, um local que tinha materiais para sobrevivência. Tanto que Coqueiros, ele fica numa baixa, certo? Tem a parte de alto do sítio e a parte alta. Tem Capoeira Grande também a parte alta, porque ele fica nessa parte baixa. Porque, estrategicamente, os negros, nossos antepassados, escolheram estar nesse local, certo? Por que ele está nesse local? Porque era um local que era escondido, e que quem se esconde não quer ser achado, né? Então, assim, e Coqueiros, por se tratar, no início da comunidade existia um coqueiro, ele tinha referência, era um coqueiro meio torto, tinha contornos tortos, e a referência e a comunicação entre a população escravizada, nosso antepassado, era o quê? A gente vai se encontrar após o coqueiro. Por décadas, os moradores de Coqueiros deixaram de lado as suas raízes, mas a situação vem mudando, principalmente após a Fundação Palmares reconhecer em 2017 a comunidade como quilombola. De lá para cá, até o centro comunitário se tornou espaço de resistência. Na minha época que eu estudei aqui, né, na década de 90, não se falava, não tinha nem essa possibilidade, nem citação de coqueiro como quilombo, né? Mas hoje é diferente. Para esse processo de valorização, o 20 de novembro é uma realidade na nossa comunidade, as escolas comemoram. Além disso, trazemos sempre essa questão, dentro da escola, a questão da comunidade quilombola, da comunidade negra, da identidade, da valorização do seu povo. Então, assim, hoje é uma realidade, as escolas começaram já a trabalhar essa questão quilombola dentro delas. É tanto que quando a gente começa a trazer, né, uma pesquisadora da universidade, né, uma estudante de ciências sociais, e quando sai, que inicia qualquer quilombola, ele diz, não, o povo dizia logo, não, aqui tem quilombola não, quilombola é só o Júnior, que mora ali em frente à praça, não, quilombola é o filho do seu Chico do Nivonete, quilombola sou eu não, quilombola é ele. Então nesse processo todo, foi esse processo de conscientização. Se você chegar hoje na comunidade, você quilombola, vocês são quilombola, eles vão dizer sim, porque aquele processo que foi construído. E agora a gente faz uma viagem ao passado, mais precisamente para dias antes do fim da escravidão no Vale do Ceará-Mirim. O livroiteiro Memórias de uma Sinha Moça traz o drama e a poesia daquele momento pelo olhar de uma menina de 8 anos de idade, filha de um senhor de engenho. E resgatando as memórias de sua infância, Madalena Antunes descreve em Oiteiro o sentimento que tomava os negros naqueles dias que antecederam o 13 de maio de 1888, data da tão esperada libertação dos escravos por meio da Lei Áurea. Os rumores cresciam avolumando-se como as águas de uma enchente. Dos recantos do país chegavam notícias assustadoras para os escravocratas. Os negros mostravam-se nas senzalas vizinhas com semblantes alegres, refletindo o que confusamente ouviam pelos cafés, no mercado da cidade, nas vendas, e espreitavam à surdina o interior das casas dos senhores. A Tonha vinha me contar. Sim, Alica, os negros está dizendo na cozinha que vai tudo se libertar.
Cada qual vai para onde quiser. A Emília diz que vai para o Pará. Minha avó Tetê já dançou na cozinha dizendo que vai para o sertão e me carrega. Data da abolição. Quem a compartilhou jamais esquecerá. Os senhores atônitos abriram as cancelas e por elas passaram para o campo da igualdade democrática todos os mártires da desigualdade sinistra. O 13 de maio aproximava-se veloz. Os escravos tinham no olhar brilho estranho e nas fisionomias tonalidades benditas, olhos abertos à esperança. A liberdade é como o sol, espalhando reflexos mesmo antes de aparecer no horizonte.